Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana somos terapeutas. Nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional, mas também com terapia individual e de casal. E nós oferecemos esses nossos serviços presencialmente na cidade de Toledo, no oeste do Paraná, e também à distância, em qualquer parte, através do uso das plataformas da internet. Bem, o que nos traz hoje até vocês é conversarmos sobre a consciência coletiva familiar e como nós somos capazes de perceber a atuação dela em nossa vida concreta. Pois bem, todos nós estamos acostumados com os termos consciente e inconsciente. Utilizamos essas palavras continuamente em nossa conversação diária. No uso cotidiano, empregamos o termo consciente para aquelas ações deliberadas e pensadas. Já o termo inconsciente é utilizado por nós, em geral, para nos referir às ações pessoais sobre as quais nós não temos controle direto. Portanto, consciente e inconsciente são as duas faces da consciência pessoal. Bert Hellinger, quando fala da consciência pessoal, explica que a consciência pessoal é responsável por produzir em nós os estados de inocência e de culpa. Como funciona isso? Como se produz isso? Vejam. Quando fazemos algo aprovado pela família, nós sentimos a consciência leve e tranquila. Ou seja, nós nos sentimos inocentes. Já quando fazemos algo que é desaprovado pela família, sentimos a consciência pesada. Ou seja, nós nos sentimos culpados. Assim, a consciência pessoal é uma espécie de juiz interno que julga constantemente tudo o que nós fazemos. Dessa maneira, podemos cometer más ações com consciência leve, quando aquilo que fizemos for algo aprovado pela família. Por outro lado, podemos também fazer boas ações com consciência pesada, quando aquilo que fizemos for algo desaprovado pela família. Portanto, ter boa consciência ou consciência tranquila nada tem a ver com fazer coisas boas e corretas, e sim tem a ver com fazer coisas aprovadas pela família. Igualmente, ter má consciência ou consciência pesada nada tem a ver com fazer coisas erradas. Tem a ver com o quê, então? Tem a ver com fazer coisas desaprovadas pela família. Portanto, e isso que é importante que a gente tenha clareza. Ter boa consciência ou consciência tranquila nada tem a ver com fazer coisas boas e corretas, e sim fazer essas coisas que a nossa família nos aprova, em nós fazendo, nos aprova. E o contrário é verdadeiro, né? Ter má consciência é ter uma consciência culpada ao fazer coisas que a família desaprova. Daqui a pouco a Rosana vai falar um pouco mais sobre isso,
e nos trazer o que tu quer falar agora. Não, pode continuar. Vai falar para nós um pouco alguns exemplos de como isso funciona em nossa vida concreta. Tá certo? Pois bem, Bert Hellinger mostrou que, além da consciência pessoal, existe também outra forma de consciência atuando sobre nós. Ou seja, a consciência coletiva familiar, a qual Hellinger deu o nome de consciência de clã, em alemão, Sippengewissenschaft. Ou seja, a raiz desta consciência, né, é o conceito de clã. O que é clã na ideia de Hellinger? Clã é aquela, vamos falar assim, é aquela estrutura arquetípica da família ampliada. Ou seja, a grande família composta não apenas pelos pais e pelos filhos, mas também pelos tios e as tias com suas esposas e maridos, pelos avós e bisavós com suas esposas e maridos, e quer estejam vivos ou mortos, e muitas outras pessoas, ainda que não sejam consanguíneas. Isto é a família ampliada, que Hellinger chama de clã. Pois bem, esta consciência coletiva familiar, ou consciência de clã, nos termos de Hellinger, não é percebida imediatamente por nós da maneira, como expliquei antes, que nós percebemos a atuação da consciência pessoal. Nós só percebemos a atuação da consciência coletiva familiar através dos efeitos que ela produz sobre os membros da família. Bem, sendo assim, como nós podemos nos dar conta da atuação da consciência coletiva familiar? Por exemplo, quando existem padrões de comportamento que se repetem de uma geração para outra, dentro da mesma família. Ou então, quando existem quadros de tristeza profunda e depressões sem motivos, ao menos sem motivos aparentes. Ou então, quando acontecem suicídios, ou acontecem fracassos sucessivos em relacionamentos, em negócios, em dinheiro. Novamente, daqui a pouco, estou dando mais uma tarefa para a Rosana. Ela trazer para nós alguns exemplos concretos para nos ajudar a compreender melhor como nós podemos perceber a presença, a atuação da consciência coletiva familiar em nossa vida concreta. Bem, finalmente, por que é desta maneira que a consciência coletiva familiar se mostra? É porque a função da consciência coletiva familiar é cuidar para que a família permaneça unida e íntegra. Ou seja, a consciência coletiva familiar cuida para que nenhum membro da família seja excluído, e dois, para que os membros da família não se dispersem. Ou seja, a consciência coletiva familiar é responsável por duas tarefas, por duas funções. A primeira, manter unido o grupo familiar, unido a rede familiar, e dois, impedir que algum membro seja excluído, ou seja, assegurar a inteireza, a integridade do sistema familiar. A Rosana vai nos falar novamente. Eu estou hoje encarregando ela para uma série de coisas que vocês já viram,
para nos ajudar a compreender com alguns exemplos também essa terceira situação que envolve a consciência coletiva familiar. Rosana. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma família, né, considera profundamente errado uma pessoa tirar a vida de outra, tá? Então, é algo que é insuportável a ideia dentro daquele contexto familiar, tá? Então, tirar a vida de alguém é algo imperdoável. Porém, dois irmãos estão numa festa, vamos supor, e um se envolve numa briga, tá? Então, um irmão está envolvido numa briga, o outro está assistindo e ele entra para defender o irmão, e no meio dessa situação, ele tira a vida daquele que estava batendo no irmão dele, tá? Ele age de uma forma extremamente violenta e mata a pessoa que estava agredindo o irmão dele. Então, é disso que nós estamos falando quando nós falamos da consciência pessoal, né? O que acontece ali? Tirar a vida de alguém é algo que aquela família considera profundamente errado. Então, nesse sentido, essa pessoa que cometeu esse crime, ela vai sentir a consciência pesada, porque o que ela fez é um valor para ela, né? Que é algo errado. Porém, ela fez isso no contexto de uma briga que estava defendendo um irmão. Então, numa situação como essa, diante da família, a família pode olhar e dizer, sim, nós consideramos errado matar, mas você, né, agiu certo porque você estava defendendo o seu irmão. Então, você percebe que aquela pessoa, mesmo tendo o valor de considerar aquilo errado, tá? Então, diante da família, ela fica com a consciência leve, porque ela foi justificada. É isso, meu amor? Perfeito. Tá? Quando o Luiz estava falando, então, da consciência coletiva, né? Nós fizemos uma constelação que retrata bem uma situação como essa. Uma pessoa nos procurou e qual era a queixa dela? Uma pessoa com 50 e poucos anos, que tinha passado por vários namoros, noivados, mas não conseguia ter um relacionamento funcional. E ela nos relatou que ela também tinha outras irmãs, que as irmãs eram casadas, mas nenhuma tinha um relacionamento feliz, um relacionamento conectado. Todas tinham grandes dificuldades para manter o relacionamento. Também nos falou que os pais dela, a mãe, tinha um posicionamento bastante duro, agressivo com relação ao pai. Também comentou que essa também era a dinâmica que acontecia na relação da avó para com o avô. Então, as mulheres tinham um posicionamento de muita dureza e agressividade com relação aos homens. Nós colocamos isso numa constelação e se mostrou 8 gerações de mulheres que tinham um movimento muito agressivo com relação aos homens. Então, do que nós estamos falando aqui? Nesse sistema, existia uma profunda exclusão com relação ao masculino, tá? E todas essas gerações, essas mulheres seguiam esse padrão, até essa nossa cliente, né? Que era já a 9ª geração, e ela também tinha esse movimento era diferente, né, da mãe, era diferente da avó, mas tinha uma postura de não validação, de não respeito, né, para com o masculino. Então, vocês percebem que, nesse caso, existia um padrão que várias gerações da família tinham a mesma conduta com relação ao homem, a não aceitação. Foi uma constelação muito bonita, que quando nós conseguimos fazer esse movimento de conexão, de olhar entre o masculino e o feminino lá na 8ª geração, né? Nós percebemos um movimento em todos os outros representantes, né? Chegando até a nossa cliente, que nos dias atuais tem um posicionamento e uma relação muito diferente com os homens do que ela teve a vida toda, tá? Uma outra questão que o Luiz trouxe
quando tem um excluído no sistema familiar, essa situação, ela pode... O sistema familiar, ele protege para que todos permaneçam conectados e juntos, né? Então, vamos supor que numa determinada geração acontece algo que a família considera horrendo. Por exemplo, um abuso, um abuso sexual, tá? E a família, acontece isso e ela exclui aquele membro da família, por quê? Porque é algo que a família não consegue conceber, aceitar, e é doloroso para a família olhar para isso. Então, faz de conta que aquilo que não aconteceu, né? Esquece aquela pessoa, não fala mais sobre ela, né? Para que não tenham que reviver esse assunto. Então, separaram ela do grupo familiar. O que nós observamos dentro das constelações, que é recorrente, quando algo assim acontece, nas gerações futuras, acontece de novo, uma outra situação de abuso, por quê? Porque tem um membro da família aqui, que está olhando para aquele excluído lá do sistema no passado, né, para trazê-lo de volta, para que a família tenha a oportunidade de olhar para essa pessoa como um ser humano, né? De reconhecer que, independente das ações de qualquer um de nós, o nosso lugar no sistema familiar é garantido. Não tem como nos tirar o lugar. Mas nós, muitas vezes, fazemos de conta que esquecemos a pessoa, isolamos ela do contexto familiar, e isso tem um preço, tá? Então, muitas vezes nós observamos, geração após geração, se repete o mesmo padrão. Mais uma vez acontece que alguém, né, que não sabe nem direito por quê, né, você vai conversar com a pessoa, ela teve uma ação e ela não consegue nem compreender, ela não tem compreensão do porquê ela teve aquele tipo de ação. Isso, quando nós estamos falando desse processo, nós estamos falando de abuso, nós estamos falando de pessoas que... tentativas de suicídio, nós estamos falando de abortos, tá? No caso do abuso, nós fizemos uma constelação que foi muito impactante para nós, né, de um rapaz que tinha passado por um processo de abuso incestuoso, né, quando criança. E quando nós colocamos, então, o representante dele, colocamos o representante do avô, que era o abusador, e nós fomos colocando vários outros representantes e se mostrava que o avô tinha sido abusado, o bisavô tinha sido abusado. Nós fizemos a constelação e essas informações, elas não... o cliente, naquela época, ele não tinha essas informações como verdadeiras, ele não conhecia essas histórias. Por quê? Porque são assuntos que as famílias buscam não trazer à tona num comentário, é por isso que exclui, né? Depois dessa constelação, ele foi pesquisar, e sim, ele descobriu, com os membros da família, quantas outras pessoas tinham passado pelo mesmo processo, né, de ter sido abusados. Então, era ele, o pai, o avô, e até onde ele conseguiu perceber, pelo menos 4 gerações tinham passado pela mesma situação. E isso se repetiu também com ele. Percebem do que nós estamos falando? Nós estamos falando que aquela pessoa que produziu uma ação e que, por causa disso, a família excluiu, separou ela, né, deixou de falar sobre ela, fez de conta que ela não existe mais, alguém no futuro, né, vai se, digamos, igualar a este, ela vai olhar para este, ela vai reproduzir e repetir a ação do outro, quantas vezes for necessário para que essa pessoa seja vista como um membro da família, vista como parte, vista como alguém que, independente do que ela faça, né, nós não estamos falando sobre
validar nenhum tipo de ação como essa. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando que, independente do que uma pessoa faça, ela continua sendo seu pai, seu irmão, seu primo, seu avô, né? Por mais que ela possa ter tido uma ação disfuncional e que tenha produzido vergonha para a família, tristeza, tá? Não tem nada que possa tirar o lugar dela. E quando nós conseguimos separar isso, que significa separar a conduta da pessoa, né, do ser humano que a pessoa é, quando nós conseguimos fazer isso, essa situação, ela rompe, né? Essa situação acaba. Quando a situação da exclusão. Quando nós conseguimos olhar para a pessoa e reconhecer que uma conduta não é o ser, né? Uma conduta é uma conduta. E a partir da conduta, a pessoa vai ter a penalidade que, enfim, que for do caso. Mas que isso não faz com que ela perca o lugar dela diante da família, né? E diante de cada um de nós. Um outro aspecto que nós observamos dentro de uma constelação é a exclusão com relação à homoafetividade, né? Então, é uma situação onde existiu um homoafetivo no passado daquela família e ele foi esquecido, excluído, abandonado e ninguém mais soube dele. Então, nas gerações seguintes, mais um, e mais um, e mais um, tá? Até que, de repente, numa das famílias, né? Numa família de 5, são 3 homoafetivos, e aí a família começa a acordar para olhar para essa realidade e incluir aquela pessoa como um igual, como um membro da família. Está fazendo sentido isso para vocês? Muito bem. Nós agradecemos a você que nos acompanhou nesse vídeo até aqui. Se você não está inscrita ainda nesse canal, se inscreva, isto nos ajuda a manter esse canal aberto e funcionando. Compartilha o link deste vídeo com os seus contatos, assim você também ajuda outras pessoas a terem acesso a este conhecimento. E curta o nosso canal. Se você tiver dúvidas ou despertou alguma situação pessoal na sua vida, a partir do que nós falamos até aqui, faça o contato, nós estamos disponíveis para conversar com vocês. O contato direto pelo WhatsApp conosco está na descrição desse vídeo aqui mesmo no canal, e você estará conversando diretamente com a Rosana para clarear, para te ajudar, caso você tenha alguma dúvida ou tenha uma situação pessoal sobre a qual você gostaria de conversar. Este assunto ele é realmente complexo, desafiador. Nós temos muitos materiais referente a esse tema, muitos artigos. Então, se você quer se aprofundar neste assunto, entre em contato, solicite, que nós vamos estar disponíveis para estar esclarecendo e enviando mais materiais, porque não é algo simples mesmo, que a gente consiga dar uma ideia inteira do que são essas consciências num vídeo de meia hora. É muito material, tá bom? Nós estamos disponíveis, sintam-se à vontade para nos contactar. Até breve. Até.